E aí, campeão, tudo bem com você? Meu nome é Iranildo Luciano, sou proprietário da empresa Ebicon Assessoria Contábil e Ebicon Web. Sou contador há mais de 15 anos e estou aqui, convocado pelos meus companheiros do Rotary para conversar com você um assunto muito importante. Mas primeiramente eu vou deixar aqui o meu site, certo? Se você se interessar em conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha empresa, esse é o site do meu escritório de contabilidade digital. Eu tenho também um canal no YouTube, que você vai me encontrar lá no YouTube, iranildo.contador. Tenho mais de 165 vídeos postados sobre os mais diversos assuntos ligados à área da finanças, à área de contabilidade e de empreendedorismo. Então, deixo aqui essas duas ferramentas já de cara para vocês. Mas, campeão, o assunto que nós vamos conversar aqui é sobre inteligência financeira, certo? Esse projeto Jovens Campeões, que foi pensado e idealizado pelo Rotary Clube de Cascavel, e aqui eu cito o nosso presidente Kennedy da última gestão e o nosso vice-presidente Igor. Eles tiveram essa ideia de juntar vários conhecimentos e entregar a um grupo seleto de jovens. Você que está ouvindo aqui faz parte desse grupo seleto de jovens, entregar essas ferramentas para que esses jovens possam utilizar no seu dia a dia para o seu crescimento pessoal, profissional e espiritual. Eu não tenho a intenção aqui hoje de ensinar você a usar uma calculadora científica. Inteligência financeira não é bem por aí. Na verdade, eu quero mostrar aqui portas que podem ser acessadas por vocês para buscar não só a inteligência financeira, mas a liberdade financeira. Ter uma vida financeiramente bem-sucedida. E nós vamos trabalhar aqui muitas questões que são crenças que a gente tem, principalmente quando a gente vem de uma família mais humilde, a gente acaba achando que não tem como um dia chegar ao patamar de ter muito dinheiro. Então a gente vai estar trabalhando nisso aqui. Eu quero te pedir mais uma coisa. Faça anotações de tudo que te chamou a atenção e que te gerou dúvida durante essa aula, para que no nosso encontro virtual a gente possa fazer um bate-papo nessas suas dúvidas, nesses seus assuntos que te chamaram a atenção, e assim a gente possa se aprofundar um pouco mais. Tudo que eu vou ensinar hoje aqui vai ser pequenas pílulas, somente para despertar em vocês o desejo de, quem sabe, se aprofundar na área financeira, na área da inteligência emocional. Eu vou falar um pouco aqui agora para vocês por que inteligência financeira? O que isso vai me trazer de diferente na minha vida? Qual a importância disso? Eu vou elencar 3 pontos aqui que eu considero principais. Primeiro, tomada de decisão aprimorada. Se você não tem uma inteligência financeira, se você não é capaz de ter uma compreensão mais profunda do funcionamento das questões das finanças, de juros, de cartão de crédito, de financiamento, e vários outros, você não é capaz de tomar as decisões corretas. Vou te dar um exemplo. Eu sou jovem, comecei a trabalhar, vou ganhar um salário mínimo. Vale a pena eu financiar uma casa?
com esse salário que eu ganho, buscar uma casa e financiar, agora tão jovem? Ou é melhor pegar esse dinheiro e investir? Com a experiência que você tem, talvez você não consiga tomar a decisão correta. Mas se você tiver a inteligência financeira e tiver os conhecimentos necessários de pensar no longo prazo, você vai conseguir tomar essa decisão da forma mais assertiva, da forma mais correta. Outro ponto muito importante é a questão da resiliência financeira. A inteligência financeira pode ajudar você a criar uma estratégia sólida, tornando mais resiliente a contratempos. Um dos grandes problemas que muitas pessoas acabam se endividando é porque tomam decisões de forma abruptas. Se tem raiva, vai lá e compra, gasta para tentar suprir aquela sua raiva. Se está muito feliz, vou fazer uma festa, vai lá e gasta. E acaba que a pessoa não segue um planejamento, não consegue seguir um caminho, né, que esteja blindado das interferências das emoções. Outro ponto, e talvez o mais importante, que a gente pode elencar aqui, é o da liberdade e segurança financeira. A inteligência financeira dá a você as ferramentas para alcançar a liberdade, permitindo que você alcance seus objetivos financeiros e desfrute de um nível de vida confortável. Isso pode incluir coisas como ter dinheiro suficiente para se colocar confortavelmente, poder viajar, poder financiar a educação sua e daqui a pouco da sua família, dos seus filhos, ou simplesmente viver sem aquele estresse constante que a maioria do povo brasileiro passa, que é de ter, né, ter que pagar as contas todo mês, quando chega a fatura do cartão, quando chega as despesas de aluguel, energia, e a pessoa já fica muito nervosa e todo mês tem esse estresse. Se você tem uma liberdade e segurança financeira, você tem, né, aqui eu já adianto uma das estratégias, pelo menos 6 meses o dinheiro das contas dos próximos 6 meses. Então, se um mês as coisas não estão tão bem, aquilo não vai te estressar, porque você sabe que tem uma segurança financeira de até 6 meses para não se preocupar. Ok? Agora, eu queria passar para vocês algo muito importante. Quando fui convidado para ter com vocês aqui esta conversa, eu fiquei imaginando como que eu vou falar, né, de inteligência financeira para pessoas tão jovens. Como que eu vou falar, entregar uma mensagem que esses jovens possam utilizar realmente de fato no seu dia a dia e que possa fazer a diferença. Quando se fala em financeiro, a gente pensa logo em planilhas, em matemática, em juros, nesse tipo de coisas. Mas eu quero trazer uma abordagem diferente, certo? Por isso que se chama inteligência financeira. A gente vai tentar trabalhar a inteligência das emoções ligadas à inteligência, né, de finanças. Então, eu dividi essa aula em 3 tópicos, são 3 conteúdos de 3 áreas que elas estão inteiramente interligadas e que a gente vai pincelar um pouco de cada um, justamente para causar em vocês a vontade de querer saber mais, tá certo? Então nós vamos falar aqui um pouco sobre as crenças financeiras, certo? Porque muitas pessoas não conseguem sair das dificuldades, das dívidas, do endividamento, dos aluguéis, dos financiamentos, de
ter que receber seu salário e entregar todinho para os credores, muito disso não é pelo fato da pessoa ganhar pouco, porque a pessoa tem muitas despesas e achar que tudo que tem está correto. Não. Grande parte desse problema, pelo menos 50%, estão alocadas nas crenças, nas nossas crenças financeiras, do que nós achamos do dinheiro. Nós estamos falando aqui em ter uma vida financeira abundante. Para ter uma vida financeira abundante, eu tenho que ter dinheiro. E qual é o meu sentimento, qual é o seu sentimento em relação ao dinheiro? Como que você vai ter uma boa relação com alguém ou com algo se o seu sentimento por aquilo não estiver correto, não estiver dentro de uma linha que permita ter um bom equilíbrio, certo? O segundo ponto, esse aqui, eu pensei muito se eu deveria falar, que é sobre os pensamentos quânticos de riqueza. Os pensamentos quânticos de riqueza referem-se à aplicação de princípios da física quântica à ideia de criação de riqueza. Eu coloquei esse conteúdo aqui e tem mais algumas lâminas que a gente vai falar sobre a questão da física quântica. Eu não vou querer dar uma aula, né, para vocês de física quântica, mas eu pretendo que vocês entendam um pouco dessa matéria, para que vocês possam buscar conhecimentos dela. Por que eu falo isso? A física quântica, o estudo da física quântica, dos pensamentos quânticos, mudou minha vida. O nosso pensamento, ele interfere em tudo na nossa vida. Porque assim, quando você pensa, o pensamento gera uma emoção em você. Essa emoção gera um sentimento e esse sentimento vai gerar uma ação, vai ter um resultado. É uma cadeia. Então, se eu consigo ter uma boa comunicação, um bom pensamento, se eu consigo conectar com a matriz divina, né, que cria tudo, os meus pensamentos, eu consigo ter bons sentimentos, eu consigo ter excelentes ações. Certo? Por isso que a gente também vai pincelar um pouco, falar um pouco sobre os pensamentos quânticos, que são muito importantes. E o último passo, né, desses 3 pilares que eu elenquei aqui, é o planejamento financeiro. O planejamento financeiro é um processo estratégico que envolve a definição de metas financeiras, a avaliação de sua situação financeira atual e a elaboração de um plano para alcançar suas metas. No nosso terceiro pilar, nós vamos focar mais na prática, certo? Eu vou entregar para vocês aqui uma planilha de como vocês podem organizar suas finanças para que você possa vê-lo, né, no futuro. Você é capaz de organizar suas finanças hoje e saber quanto que você vai ter daqui a 12 meses, daqui a 6 meses, se você seguir aquele planejamento, se você seguir aquela estratégia. Então isso vai estar dentro do terceiro pilar que a gente vai estar passando para vocês, certo? Então, eu espero que vocês gostem, né, desse planejamento que eu fiz, espero que vocês gostem dos conteúdos que aqui vão ser abordados. E lembrando, eu vou tentar não me aprofundar muito, para que não fique uma aula muito longa, mas vou falar assim do essencial, do importante, para que você possa, de forma assertiva, ter uma mentalidade financeira muito forte, tá bom? Então vamos iniciar aqui pelo nosso primeiro pilar, né, que são os pilares das nossas crenças. E o que é uma crença?
Crenças são associações que fazemos a partir de percepções adquiridas em experiências desde o nosso nascimento até os dias atuais. A partir de experiências emocionais, formamos generalização sobre determinadas coisas da nossa vida. Vou dar alguns exemplos. Ganhar dinheiro é difícil. Tenho que trabalhar muito para ser rico. Dinheiro não traz felicidade. Não sei se vocês já escutaram de alguém que diz que todo mal, né, vem por conta do dinheiro. Não sei se vocês já passaram por situações também em que pessoas dizem que toda pessoa que tem dinheiro, que é rico, ela é uma pessoa malvada. Ela só é rica porque roubou de alguém. Outras crenças que tem muito na nossa cabeça. Eu tenho que morrer de trabalhar, me acabar para poder se tornar rico. Então isso é impossível. Outra coisa, eu nasci pobre, minha família é pobre, meus primos, todo mundo é pobre e eu vou morrer pobre. Todas essas frases que eu falei para você aqui, elas são crenças que foram embutidas, caso você tenha alguma delas, na sua cabeça. Isso não é a realidade. Talvez seja a realidade que um grupo ou algumas pessoas querem que você acredite. Certo? Trabalhar, né, para ganhar dinheiro não precisa ser difícil. Ganhar dinheiro não é difícil. Dinheiro traz sim felicidade. Você com dinheiro você consegue ter uma boa qualidade de vida, consegue ter uma boa moradia, consegue ajudar as pessoas, certo? Então, um dos objetivos desse primeiro momento aqui, desse primeiro pilar que eu elenquei, é fazer com que você entenda que tudo que você pensa sobre o dinheiro não é verdade, certo? Foram informações também que foram embutidas e colocadas na sua mente para fazer você ser sempre um empregado, sempre um vassalo. E essas crenças, aí você pode estar falando, mas foi minha mãe que falou, foi meu pai que falou, foi minha família que sempre fala que o dinheiro é coisa do mal, é coisa do demônio. Essas crenças, elas já vêm de tão longe que o seu próprio pai, a sua própria família, se são eles que dizem isso para você, eles sofreram esses processos já dos pais deles, dos seus avós. E de repente os avós deles sofreram isso lá dos pais deles. E desde que o mundo é mundo, foram criadas essas crenças. Então você, né, pode, a partir de agora, romper com essas crenças e começar a pensar diferente, né, em relação ao dinheiro. As crenças, elas são formadas assim, ó, repetição. A repetição, ela gera, né, repetição mais emoção gera outras repetições. Meu filho, dinheiro é coisa do demônio. As pessoas ricas, elas são más. Você, para ganhar dinheiro, vai ter que ralar muito, vai ter que sofrer muito para poder ganhar dinheiro. Então, essas repetições vão gerando emoções dentro da gente. E essas fica tão repetitivo que a partir em dado momento aquilo se torna uma convicção. A minha mente tem aquilo como uma grande certeza. A minha mente passa a ter aquilo como a coisa mais certa do mundo. É uma certeza. E se é uma certeza, eu generalizo, né? Ou seja, não é só o rico X que é ruim, todos os ricos são ruins. Não é só aquele trabalho que é difícil, todos os trabalhos são difíceis. E essa é uma das maiores crenças limitantes que impedem as pessoas de se tornarem abundantemente financeiras.
certo? Então, eu queria perguntar a você, nesse momento, você dá uma pausa aqui no vídeo e se pergunta, poxa, o que eu penso em relação ao dinheiro? O que vem a ser o dinheiro? O que eu penso em relação ao trabalho? O que eu penso em relação às pessoas que têm muito dinheiro? O que eu penso em relação a, quem sabe um dia eu ficar muito rico e ter muito dinheiro? Repita isso e depois observe como que você se sente. Certo? Vamos fazer aqui também um, um pequeno trabalho. Repita comigo a frase: eu gosto de dinheiro. Eu adoro o dinheiro. Eu amo o dinheiro. Deixa eu te perguntar, o que você sentiu quando você disse essas frases para si mesmo? Certo? Então, nesse primeiro momento, o seu primeiro trabalho, sua primeira tarefa é se libertar de todas essas crenças que tem na sua mente em relação ao dinheiro. Se você não se libertar dessas crenças e começar a pensar da forma lúcida em relação ao dinheiro, em relação às pessoas que têm muito dinheiro, você não vai conseguir chegar lá, certo? Porque a gente não vai, a nossa mente não deixa a gente ir a lugares que ela acha que é prejudicial. Então, se sua mente está acorrentada, né, e acha que o mal do mundo é o dinheiro, você jamais vai ter uma vida bem-sucedida financeiramente. Essas crenças, elas são formadas ao longo de toda a nossa vida. E como eu já mostrei para vocês, elas podem ser vindo repassadas em gerações e gerações. E os nossos pais, nossos familiares, quando eles trazem essas crenças para a gente, eles já trazem de forma até... não é por maldade, não é que eles queiram ser mal, não é que eles querem que a gente seja pobre, não. É porque aquilo já está no subconsciente deles. Aquilo acorrentou a mente deles e eles não conseguem se livrar daquelas amarras porque não têm a consciência. Mas você, que nesse momento agora está ouvindo, assistindo essa aula, pode quebrar essas correntes. Não só suas, mas de repente de pessoas próximas a você e dos seus familiares. Eu vou trazer aqui agora para vocês, né, quero chamar a atenção para 3 crenças fundamentais que desempenham um papel central no desenvolvimento de nossas relações com o dinheiro. De todas as crenças que existem, né, várias frases que eu falei, tem 3 crenças aqui que eu quero falar um pouco com vocês, que talvez sejam as 3 crenças que mais atrapalham as pessoas a ter uma vida abundante. Nós temos aqui uma pirâmide que na base dela tem o ser, no meio está o fazer e no topo está o ter. A crença, a base, né, dessa crença aqui, e vocês têm que trabalhar muito em você, é a crença da identidade. Você sabe quem você realmente é? Você sabe de onde veio, qual a história da sua família e o que você tem que fazer para melhorar, de repente ser uma pessoa melhor, não só financeiramente, mas um cidadão melhor. Às vezes as pessoas, fulano de tal é um fracassado, esse menino não gosta de estudar, vai ser um Zé Ninguém, essa pessoa ela não vai ser nada na vida. Às vezes a gente acaba escutando esses tipos de frases, como eu falei, até mesmo de pessoas que a gente gosta, de pessoas que a gente sabe que gostam da gente, mas que dizem uma repetição que já receberam lá atrás,
e jogam isso na gente e a gente acaba acreditando que a gente não é nada. Mas nós, todos nós, você principalmente que é jovem, pode sim ser o que você desejar ser, certo? E não aliás, deixe que as pessoas digam o que você vai ser ou o que você tem que ser. Saiba quem você é. Só você sabe quem você é. Só você verdadeiramente sabe a sua história. A outra crença que está logo acima e é fundamental e é muito importante é a crença do fazer. É a crença da capacidade. Você pode sim passar no vestibular que você quiser. Você pode sim passar no concurso que você quiser. Você pode sim ser um empreendedor e montar sua empresa mesmo jovem. Basta ter uma ideia, acreditar e colocar a mão na massa. Certo? Nunca duvide da sua capacidade. Jamais deixem que os comentários das outras pessoas interfiram no seu ser. Interfiram a tal ponto que essa interferência ela atrapalhe você ser o que você é ou o que você nasceu para ser. Você é capaz. Certo? Repita comigo. Eu sou capaz. Você é capaz. Certo? E a crença que está no topo é a crença do ter, do merecimento. Se você é uma pessoa que sabe quem é, que respeita a sua própria história, da sua família, que você sabe que tem capacidade, que você vai lá e faz, você vai ganhar dinheiro. E essa pirâmide é muito importante porque muitas pessoas têm, né, uma crença muito forte de identidade, têm uma crença muito forte de capacidade de fazer, de gerar riqueza, mas tem uma crença fraca de merecimento. Ou seja, quando elas ganham muito dinheiro, elas não se acham merecedoras daquele dinheiro. Elas acham que aquele dinheiro elas não deveriam ter aquele dinheiro, certo? Então acabam que essas pessoas elas perdem tudo novamente. Tem pessoas que ficam ricas e ficam pobres. Ficam ricas e ficam pobres. Eu acho que você já viu na TV ou conhece alguém que tem uma capacidade enorme de ganhar dinheiro, mas quando ganha, perde tudo. E essas pessoas são as pessoas que não têm a crença de merecimento. Quando elas conseguem algo, elas acham que não merecem. Então, se você conquistou algo, é porque você fez por merecer. E você merece ter aquilo. Se você comprou seu carro, comprou sua casa, passou no vestibular, passou no concurso, se você tem um trabalho, se você já conseguiu montar seu negócio, é porque você merece. E você tem que ter essa crença muito forte dentro de você, porque senão você vai jogar tudo fora. Tá bom? Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, né, nesse vídeo. Esse vai ser o vídeo 01 da nossa aula de inteligência financeira. Depois a gente vai ter mais duas, né, a parte da física quântica e a terceira, a parte do pilar, né, da inteligência financeira. Tá bom? Então, reflita um pouco sobre tudo que a gente conversou até aqui, faça suas anotações, revise o vídeo e no nosso encontro presencial eu vou estar à disposição para que a gente possa estar tirando todas as dúvidas sobre esse conteúdo, ok? Até o próximo vídeo.